Aqui, pandemia e a clínica psicológica tem um método, e é isso que nós vamos conversar ao longo desses minutos. Um método, e esse método, ele nos guia, ele nos dirige. Esse método facilita a coleta de informações. Quando eu não tenho um método estruturado, eu tenho muita dificuldade de saber qual a informação que eu vou coletar, pegar, o que eu vou fazer com essa informação que eu acabei de pegar e como eu vou conduzir essa informação dentro de um processo terapêutico. Então, o método que nós trabalhamos, que é a psicoterapia na abordagem resiliente, ele visa mas muito, tem um foco central nessa coisa de captar a informação, coletar a informação e organizá-la para que ela possa ser usada de uma maneira estrutural dentro do processo. Ela não seja simplesmente algo que me vem à cabeça e eu ouvi ali e acabou. Outra coisa, quando eu falo que, então, tem um método, eu começo a pensar que o método me facilita andar dentro de uma metodologia. E no caso da psicoterapia na abordagem resiliente, nós temos marcadores. E eu vou mencionar aqui com vocês 3 deles. Primeiro, é um treino muito específico para identificar as palavras-chave que a paciente, o paciente, o cliente está nos falando. Quais são as palavras-chave dentro de um contexto de desenvolver resiliência? Não são qualquer palavras que a pessoa fale que vai nos ser útil para desenvolver resiliência. E aí você já percebeu uma diferença entre o método da PAR e outras abordagens. Em outras abordagens, a gente, como terapeutas, nós estamos abertos ao que vier da parte do cliente. Na abordagem da PAR, nós estamos abertos, sim, para receber o que o cliente nos traz, sermos continentes àquele assunto que ele nos traz, porém nós vamos identificando ali, dentro do discurso, da fala do paciente, as palavras-chave. Uma outra coisa é que é preciso se pensar, mas por que captar ou coletar as palavras-chave? Porque é um processo de psicoterapia breve. Ele vai durar cerca de 12 sessões. Ele não vai durar 1 ano e meio. Não vai durar 2 anos. Ele vai durar aquilo que nós entendemos ser uma psicoterapia breve. E, com isso, a proposta do método é que dure 12 sessões. Por vezes é possível fazer um pouco mais, mas aí tem que ter uma negociação com o cliente, dizendo, e o próprio cliente também manifestando o interesse de se aprofundar mais e estender um pouco. Tá, mas já entendemos, não vai estender esse um pouco para 1 ano, 2 anos. Então, a coleta de palavras-chave nos dá a possibilidade de trabalharmos dentro desse período de tempo de uma maneira focada, muito dirigida. Nossa atenção está ali nessas palavras e, em seguida, vem outro marcador, que é mudanças que estão em curso na forma de pensar da paciente. As mudanças que estão ocorrendo na forma de pensar do paciente. Nós chamamos de mudanças em curso nas crenças. E vamos coletando essas informações também e balizando o nosso trabalho a partir delas. E um outro marcador que existe é o relato de mudanças no comportamento. É quando, então, a pessoa começa a nos dar informações objetivas de que está havendo mudanças reais no comportamento. Então, nós também coletamos essas informações para que elas possam nos ajudar dentro da metodologia. Tá. Com isso, então,
o objetivo da PAR, dentro de uma pandemia, é observar e promover mudanças na forma de perceber a resiliência pessoal. Principalmente levar a pessoa a não ter aquela ideia de resiliência genérica, fluida, que é o que se fala, você precisa ser resiliente. Não, 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 não. Nós vamos trabalhar de uma maneira que a pessoa vai começar a ter o domínio da resiliência dentro de um método. Então, aqui, de uma forma, a gente poderia dizer que nós estamos fazendo uma psicoeducação com a pessoa que estamos trabalhando, com o paciente, a paciente. E ela está começando a adquirir o conhecimento também e estará mudando, a partir da aquisição desse conhecimento, dessa parceria conosco, ela vai também tendo a mudança na percepção da própria resiliência, ela vai gerando alterações, seja no discurso, na fala, seja na forma de ver o mundo, ver a sociedade, ver a si mesma, vai fazendo mudanças no comportamento, e aí a gente registra, porque nos é dito, os relatos de mudanças efetivas no comportamento. Lógico, daí a pessoa começa a se sentir bem, porque começa a funcionar, né? A coisa funciona mesmo. Então, gera uma alegria. E aí eu te pergunto, assim, as bases da informação, como é que ocorre? Como é que a pessoa costuma processar a informação para que ocorram essas mudanças que nós falamos? A mente funciona da seguinte forma: ela se alimenta, e aqui eu vou colocar 3 vias principais, podemos colocar algumas mais secundárias, mas as 3 principais são informações que chegam pelos órgãos dos sentidos. Vias aferentes trazem, vias referentes levam a informação para os diversos sistemas que nós temos, e a mente se alimenta disso, ou seja, os órgãos do sentido fazem com que as informações sejam levadas até a mente para que elas sejam processadas. Uma outra fonte são memórias. As memórias são requisitadas a todo momento, a todo instante, para subsidiar aquelas informações que estão chegando. Então, nós temos aí uma juntada de informações que chegam pelos órgãos sentidos, mais as memórias. E a mente está fazendo já o seu processamento. Como é que ela está trabalhando essas informações? Em terceiro, a via química traz subsídios para que isso ocorra, e o emocional começa a participar, e nesse momento, então, aquilo que diversos teóricos nos orientam, dizendo que começa a haver, então, uma computação na mente. Vai haver um processo de computar as informações. E esse processo de computar as informações requisita dados dos sistemas, né, sensórios, requisita dados da memória, pede que a via química, a química do corpo participe, e então essa computação vai fazer com que a pessoa tenha uma decisão, ainda que não definitiva, mas ela começa a formular uma decisão. Tá? Se fala muito, né, que esse processo vai começar a ter o final dele nesta região. Então, quando a gente analisa esse modo de pensar, e o paciente está na nossa frente, a gente está olhando para ele, está entendendo que ele está trabalhando, processando as informações dentro da cabeça dele desta maneira, como eu acabei de dizer. Então, ele começa a trabalhar na base das inferências. Eu trouxe aqui 2 apenas teóricos que nos falam, Kahneman e Carpenter, que eles nos falam que nesse momento a pessoa começa a trabalhar com
as informações que chegam pelos órgãos do sentido, na base da inferência, ela faz inferência, então quer dizer que essa informação que eu acabei de ouvir, acabei de ver, né, essa informação pode ser, é uma inferência, eu posso trabalhar de outra coisa, com esta memória que foi resgatada, ativada, então significa que é possível que a inferência é a forma primeira da mente trabalhar. Ela constrói um mundo de inferências para dali ir para as suas conclusões. E é aonde eu vou avançar uma prancha mais e te dizer, então, que é exatamente neste processar de informações e trabalhando com base nas inferências é que começa a surgir o pensamento rígido na paciente, o pensamento mais rígido no meu paciente. E então começa a haver ali o prenúncio, sinal do sofrimento que virá. Numa pandemia, então, a pessoa ela está ali envolvida com as informações, as memórias, emoções, e nesse momento ela começa a trabalhar com será que? E se? Caso eu faça, então, olha as inferências. E nós, como clínicos, temos que estar muito atentos a isso, sabe? Porque senão a gente cai naquele estereótipo antigo, onde o clínico chegava e dizia assim, o que você trouxe hoje para a sessão? E ficava ali aberto a qualquer coisa. Ora, isso funcionou muito até um tempo atrás. Hoje, devido às dificuldades que nos foram impostas de locomoção, de estar atendendo pela via do computador, da internet, se utilizando da internet, não dá para a gente chegar para uma pessoa e dizer assim, o que você trouxe hoje para a sessão? E ficar simplesmente aberto, continente. Não, nós temos que ter uma metodologia que ela é mais objetiva, de acordo com o momento que nós estamos vivendo. E nesse caso, então, eu tenho que olhar para o meu paciente, a minha paciente, e dizer assim, está havendo muitas inferências nesse momento. E qual é o resultado que está levando tais inferências? Porque estas inferências vão fazer com que haja aquilo que nós chamamos de rigidez. Como se dá, como ocorre a rigidez dentro daquilo que eu falei que é a computação, né? A pessoa fazendo o processamento mental dela.